Beleza? Bom, aqui um detalhezinho interessante. Você tem que ficar esperto com as referências, tá? Esse movimento de queda livre, ele pode ser um lançamento para baixo, ou simplesmente abandonado, né, como a gente fez no nosso experimento, ou ele pode ser um lançamento para cima, né? E o que muda no lançamento aí? Quando ele é para baixo, simplesmente ele está sendo acelerado para baixo. Então, esse movimento é um movimento progressivo para baixo. Nesse caso, a gente está adotando para baixo como sendo uma referência positiva, tá? Agora, quando a gente lança ele para cima, o que acontece aí, descrevendo o movimento? Ele está subindo, ele está desacelerando, isso é um movimento retardado. E aí ele vai subindo, diminuindo a sua velocidade até parar, né? No ponto mais alto ele para. E depois disso, ele muda o sentido e ele começa a ser acelerado depois. Então, ele é primeiro um movimento retardado, depois ele para, e aí ele começa no movimento acelerado. Tranquilo? A gente vai ver isso no nosso simulador logo, logo. Mas o que você tem que saber é que esse movimento, ele é influenciado pela força da gravidade, tá bom? Ou melhor, pela variação da sua velocidade. Ele não varia a velocidade? Olha, ele tinha uma velocidade inicial, ele foi diminuindo a velocidade com o passar do tempo e depois, ou quando ele foi lançado lá de cima, ele simplesmente foi aumentando a velocidade com o passar do tempo. Ou seja, a velocidade dele varia. E ele varia sempre da mesma maneira. Então, esse movimento de queda livre é também um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí a gente vai usar todas aquelas expressões que a gente já usava no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, por isso que quem está craque lá naquela matéria, aqui vai mandar bem, super bem tranquilo. Só que tem um detalhezinho. A fórmula ela tem algumas mudanças, tá? Inclusive no livro de vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o livro de vocês. Aqui. O livro de vocês na página 121, estão acompanhando aí? Na página 121 ele coloca aqui, ó, algumas fórmulas, né? Fórmula de trajetória. Gente, as fórmulas, eu não quero que vocês decorem outras fórmulas. Não quero de jeito nenhum. Ele vai sempre tentar forçar isso, né? Forçar aqui para você decorar mais algumas fórmulas aí, ó. Tá vendo aqui? Eu não quero que você decore fórmulas novas. Tá? No livro de vocês está pedindo isso. Não. O que você vai fazer? Você vai fazer uma comparação com as fórmulas que já tem na sua cabeça. Não é nada muito difícil. Olha aqui, ó. Quando a gente estava falando de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente falava da aceleração. Agora a gente não vai tratar mais de aceleração porque é somente pela força-peso. Então ela recebe um nome especial. Toda aceleração que é a aceleração da força-peso, ela vai receber o nome de gravidade, que é a aceleração da gravidade. É um Gzinho, muda para um Gzinho. E quando a gente vai ver aqui, ó, quero que vocês fiquem atentos ao sinal, tá vendo? Ó, o sinal, ele muda aqui, ó, porque vai depender se é uma aceleração ou uma desaceleração. Tá? No caso aí, ó, se ele for lançado para baixo, ele vai ser acelerado. Se ele for lançado para cima, ele vai subir, a primeira parte do movimento vai ser desacelerado. Então, a gente vai sempre ter que analisar do que ele está falando, qual parte do movimento, para a gente não errar nesse sinal aqui, tá bom? Para saber se o movimento ele é acelerado ou ele é um movimento retardado. Simples assim. Pronto, você vai utilizar todas as fórmulas, e se você fizer uma comparação disso daqui com o seu livro, você vai ver que as fórmulas são praticamente as mesmas. Ele só trocou aqui no lugar da velocidade, por exemplo, ele colocou VY, que é a velocidade na vertical, no eixo Y, né? E pequenas alterações, tá bom? O que eu quero que vocês fiquem atentos com relação a esse sinal aqui? Isso daqui é o mais importante para a gente. E isso vai depender das referências, tá? Do seu referencial. No caso, ó, lançamento para baixo. Para baixo é positivo e no lançamento para cima, né? Para cima é positivo. Então, quando a gente troca esse referencial, a gente tem que ficar atento a esse sinal aí. Beleza? Tá aqui o mapa mental, né? Aqui já tem as fórmulas aí, ó. Já alteradas, né? Ele colocou aí o espaço percorrido como se fosse a altura, né? A gente está falando de altura, né? A gravidade, então, ó, quando é para cima, ele coloca como sendo negativo, e quando é para baixo, ele coloca sendo positivo. Eu prefiro que, ao invés de você decorar, você entenda cada caso e estude cada caso, tá bom? Vamos ali para o nosso simulador. Vamos tentar entender de uma vez por todas, então, o que seria um movimento de queda livre. Tá todo mundo vendo o simulador, beleza? De boa? Então, eu tenho aqui um canhão, tá? E aí eu vou dar um tiro. Pum. Tá aí, o carinha ele sobe e ele desce, tá? Esse seria um movimento de queda livre. Eu estou desprezando a resistência do ar. Repara que aqui eu posso aplicar a resistência do ar, né? E eu estou desprezando a resistência do ar.
Eu quero que você consiga observar aí, nesse movimento, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? E eu quero também que você observe quais são os vetores. Então, nós temos aqui o vetor velocidade. Aqui, ó. Opa, deixa eu diminuir o zoom. Esse cara está muito rápido. Aqui, ó, o vetor velocidade, à medida que ele sobe, ele vai diminuindo com o passar do tempo. Então, ó, tá aqui, ó, o cara vai subindo e a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. E depois, lá em cima, ele para e aí a velocidade vai aumentando de novo com o passar do tempo até cair. Sim, é um homem-bala, tá? É uma pessoinha, um humano. Mas a gente pode trocar por um carro, por exemplo. Pum. Então tá aí o carro, a velocidade dele vai diminuindo na subida, chega um momento em que a velocidade dele é nula e depois ele vai aumentando a velocidade de novo com o passar do tempo. Até aqui tranquilo? Conseguiram visualizar o vetor velocidade? Eu vou colocar para vocês então o vetor aceleração. Quero que vocês reparem no vetor aceleração. Aí, ó, o carro está subindo, né? O que acontece com a aceleração? Ela está sempre apontando para baixo, é a aceleração da gravidade. Tá? É ela que está variando a velocidade do carro com o passar do tempo. O professor é um Elon Musk. Ai, gente, vocês são ótimos. Vocês são ótimos. Bom, tranquilo movimento de queda livre, né? Super de boa. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, agora é a hora. Vamos lá. O Nicolas está perguntando se a resistência do ar, independente do peso da pessoa, ela vai na mesma altura? Não, se a gente colocar a resistência do ar aqui, ele já vai sofrer uma grande resistência logo no início aqui. Então, essa desaceleração ela vai ser maior. Ele não vai chegar na mesma altura. Tá? Os nossos exercícios, quase todos vão ser sem resistência do ar. Tá? Ela vai ser desprezada. Tá bom? Quero enviar um carro para o espaço que nem ele. Não. Isso é a soma de vetores em sentidos diferentes. Mais ou menos isso mesmo. Ó, a aceleração está sempre para baixo e a velocidade está para cima. Então, se a gente fosse analisar esse movimento na subida, ele começa com uma velocidade grande, essa velocidade vai diminuindo. Por quê? Porque existe uma força atuando no sentido contrário, né? Variando a velocidade, diminuindo o vetor velocidade com o passar do tempo até que ele para. E depois, esse vetor velocidade é o responsável por fazer a mudança, né, do sentido, e aí o vetor velocidade começa a aumentar à medida que ele cai. Tá bom? Posso até colocar os dois vetores aqui, ó. Então, ó, colocando os dois vetores aí, ó. Veja, velocidade ao verde vai diminuindo e a aceleração é sempre a mesma que aponta para baixo. A aceleração ela é constante. No caso do nosso planeta Terra, a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Tá bom? Geralmente os exercícios vai falar assim, use a aceleração como sendo 10, porque 9,8 é quase 10. Beleza? Então, aqui, ó, quando ele está subindo, é um movimento retardado, até que ele chega no ápice dele e aí... Eita, eu apaguei. De novo. Ele está subindo, é um movimento retardado, até que ele chega no ápice dele, na altura máxima, e quando ele chega na altura máxima, a velocidade dele é 0. Daí ele inverte o sentido, e aí ele começa a aumentar a velocidade com o passar do tempo. Tranquilo, pessoal? Super de boa, mole, mole, fácil, fácil, né? Vamos para frente que atrás vem gente. Professor, os slides vão ficar onde? Que slides, gente? Ah, dessa apresentação já está lá, inclusive. Já tem uma aula já criada, tá? Você pode acompanhar, inclusive, por elas a nossa aula. Tá bom? Tá lá na aula 19. Dá uma olhadinha lá. Eita, eu perdi a apresentação. Onde é que eu estava? Aqui. Voltemos, então. Vamos fazer uma questãozinha. Como é que isso é cobrado para você? Cobra assim, ó. Um gato salta verticalmente, atingindo uma altura máxima de 1,8 metros, adotando-se gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando-se o efeito do ar, podemos afirmar que a velocidade do gato, ao perder o contato com o solo, tem módulo igual a em metros por segundo. Essa questão trata o seguinte, tem um gato, o gato pulou, ele saltou lá para cima. Né? E ele atingiu uma altura máxima de 1,8 metros. Ele quer saber qual que foi a velocidade com que o gato saiu daqui, né? Com que o gato deixou o solo. De cara, eu já posso afirmar que vai ser a mesma velocidade com que ele toca o solo, tá bom? Então, quando ele salta e quando ele toca, eles têm a mesma
a mesma intensidade da velocidade. O que muda é o sentido, né? Já que um era para cima e aí o outro, quando ele toca, ele vai ser para baixo, mas a intensidade é a mesma. Bom, vamos resolver esse trem aí. Como é que a gente resolve? Ele me deu informações da gravidade, me deu o tanto, né, a distância que ele atua, e ele quer saber velocidade. Então, meu querido, Torricelli, não tem tempo. Você tem espaço, aceleração e as velocidades. Torricelli. Acabou. Então, usando a equação do Torricelli, tá aí, ó. Vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental. Aqui o triângulo sentimental, que seria o ΔS, ele trocou por altura. Tudo bem? E a aceleração, ele colocou a aceleração da gravidade. Daqui ele quis expressar para você que essa gravidade seria negativo, porque o gato está indo para cima. Então, vamos lá, vamos analisar. O gato está indo para cima. A aceleração é a favor do movimento ou é contrária ao movimento? Contrário. Se o gato saltou, está indo para cima, a aceleração está apontando para baixo. Ela é contrária ao movimento. Então, se para cima é positivo, tudo que tiver para baixo é negativo. Por isso que ele colocou aqui que a aceleração da gravidade ela é negativa. E daí o seguinte, ele saltou a velocidade final. Qual foi a velocidade? Quando ele chegou na altura máxima, qual foi a velocidade final dele? 0, né? Porque ele sobe e a velocidade final dele, ele vai até parar. Então, e a velocidade inicial é o que a gente quer descobrir. Pronto, a gente tem todos os valores aqui, ó. Então, velocidade final 0, velocidade inicial, que é o que a gente quer descobrir. A aceleração da gravidade, ele pediu 10 e o ΔS, a distância, é de 1,8 metros daqui até o ponto máximo. Então, jogando na continha, nós temos aí que a velocidade inicial é de 6 metros por segundo. Viu que é tranquilo, galera? A gente estava fazendo isso para movimento na horizontal, agora a gente está fazendo para movimento na vertical. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso seguir? O Caio? Pois não, Caio. Gente, vocês estão aí? Peraí, que meu negócio não tá rolando para baixo. Ah, tá. Olha o tanto de conversa aqui, peraí. Professor, o senhor pediu para te avisar quando 9h30. Beleza, vou mandar agora. Professor, os dados vão ficar onde? Lá na aula 19. Altura máxima é onde a velocidade é nula. Perfeito, Agatha, é isso mesmo. O senhor vai postar a gravação no Classroom depois, mais tarde. Demora um tempão para subir esse negócio. E ainda tem que dividir, editar. Então, sei lá para 4 horas da tarde eu consigo postar lá o vídeo, tá bom? Vitória perguntou, mas quando ele sobe não é mais devagar? Sim, ele vai ficando devagar à medida que ele sobe, tá bom? Então, o gato ele está subindo, ele começa com uma velocidade inicial alta. E aí ele vai diminuindo essa velocidade com o passar do tempo, tá bom? Quando chega lá em cima, a velocidade dele é 0. E depois ele vai aumentando a velocidade até tocar no solo. O que eu posso te adiantar é que a velocidade subida, né, a velocidade inicial de subida é a mesma que a velocidade final é de chegada. Isso vai ser, elas sempre vão ser iguais em intensidade, porém em sentidos contrários. Guilherme, física foi uma das únicas matérias que eu vi a utilidade no meu futuro. Cuidado, hein? Pode seguir, não entendi. Vitória não entendeu. O que você não entendeu, Vitória? Agatha, a altura máxima é onde a velocidade é nula? Perfeito. Pô, eu já vi isso. Explica de novo, por favor. Explico. O João, professor, ainda não entendi quando o sinal é positivo e quando é negativo. Ah, tá, agora entendeu. A Vitória entendeu, mas o João não. Vou explicar de novo, não tem problema. Vamos lá, pessoal. A gente sempre tem que analisar qual é o tipo de movimento. Geralmente, quando o lançamento é para cima a gente usa como sendo positivo, tá? Quando ele é abandonado, geralmente a gente usa para baixo como sendo positivo. Mas isso não é uma regra, você quem decide. Como é que foi resolvido esse exercício aqui? Ele foi resolvido adotando para cima como sendo positivo. Por quê? Porque para cima a velocidade é positiva, tá? Então, tudo que está contrário a essa velocidade vai ser negativo. Então, repara, o gato ele salta para cima, ele tem uma velocidade inicial para cima, positiva. E a aceleração atua para baixo, é justamente aquilo que modifica o vetor velocidade, tá bom? É ter uma força empurrando para baixo. Então, é por isso que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Tudo bem? Então, a aceleração, se ela aponta para baixo, ela tem que ser negativa mesmo. Foi? Professor, por que ele trocou o delta por altura? Porque ele está tratando de movimento vertical, tá? Então, se ele tem... O ΔS não é espaço percorrido?
Só que agora é o espaço percorrido na vertical, que é a altura de 1,8, não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Beleza? Foi? Podemos seguir agora? Então vai. É assim que é cobrado, é super tranquilo. Vamos fazer um outro aqui rapidão, rapidão. Só para a gente internalizar mais o conceito. Diz assim, ó. Uma pedra é solta. Veja que agora ela é largada, tá? O movimento de cima para baixo. Uma pedra é solta de um balão que sobe com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se a pedra demora 10 segundos para atingir o solo, a que altura estava o balão no instante em que ele soltou a pedra? Espera aí, deixa eu permitir que a Yumi assista a nossa aula. Espera aí, já te respondo, claro. Eu vou passar para frente, tá? Ó, já tem gente chutando aí. Bom, vamos lá. Como é que ele fez essa resolução? Ele te deu o tempo, ele te deu a velocidade e ele te deu a altura, não é isso? Só equacionar as três. Quem equaciona as três é aquela fórmula. S é igual, sentado, sozinho, vou trabalhar até 2,5. Tá bom? Então, jogando aqui, ó. Ao ser solta do balão, a pedra tem, em relação ao solo, altura h0 e velocidade igual à do balão. Ou seja, ela sobe com uma velocidade de 10 metros por segundo. Após 10 segundos, ela tem a altura h0 do solo. Beleza? A altura igual a 0 do solo. Usando a função horária aí, então a função horária do espaço, nós temos que a altura final vai ser 0. A velocidade inicial, como ele assumiu que estava subindo junto com o balão, é de 10 metros. E o tempo que ele demorou para atingir é de 10. A aceleração da gravidade nós já temos, né? Que é também 10, né? Sempre, né? Uso gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, temos todos os valores, só está faltando aqui a altura inicial, que foi exatamente o que ele pediu. Substituindo aí, a gente consegue isolar aí, deu 400. Gente, esses exercícios, depois você para com calma para dar uma olhada, tá? Exercício resolvido é assim mesmo, a gente tem que tentar assimilar o que ele está falando, tá bom? E eu quero que vocês fiquem já para casa para poder dar uma olhada nos exercícios resolvidos do seu livro, tá? Eles são importantes, tá bom? Depois você pega aqui minha apresentação e vai com mais calma, eu estou com medo de não dar tempo, eu preciso falar dos outros movimentos. Se vocês não se importam, eu vou seguir. Eita, que meu chat agora apagou. Professor, por que a velocidade é 0? Vamos voltar, calma aí, vamos lá. Júlia, você está em qual questão? Na 1 ou na 2? Na 1, vamos lá. Por que a velocidade é 0? Por que a velocidade é 0? A velocidade final é 0. A velocidade com que ele chega na altura máxima. Lembra que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo? Né? Eu jogo o objeto para cima. Né? Então, o objeto ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Quando ele chega no ponto máximo, na altura máxima, a velocidade dele é 0. A partir daí, ele começa... agora foi, beleza. Adoro esse tipo, entendi. Ótimo. Vamos para frente, galera, que eu tô com medo de não dar tempo.